Refluxo tem cura? Bem, pergunta extremamente necessária, mas antes de respondê-la, é preciso entender do que trata-se a doença do refluxo gastroesofágico. Como sabemos, em torno de 15 a 20% da população tem doença do refluxo em maior ou menor grau. O índice de sintomas vai variar muito entre as pessoas. E um dado importante, na verdade uma informação importante, é que, ao contrário do que muitos pensam, a intensidade dos sintomas não guarda relação com os achados endoscópicos. O que eu quero dizer com isso? Pacientes que têm esofagite leve na endoscopia podem ter muitos sintomas, ao passo que pacientes que têm bastante machucado, bastante esofagite à endoscopia, têm poucos sintomas. Isso é bem interessante. E aí, entendendo, sabendo o motivo, qual é a base fisiopatológica da doença do refluxo, vamos responder se ele tem cura ou não. Então, pessoal, a doença do refluxo ela é provocada pelo relaxamento transitório mais frequente do esfíncter inferior do esôfago. É uma válvulazinha que tem no esôfago, entre o esôfago e o estômago, que regula, basicamente falando de forma bem superficial, a passagem do alimento. Então, naqueles pacientes que têm refluxo, essa válvulinha ela fica relaxando mais vezes, predispondo o refluxo. Nós temos ainda outros mecanismos que podem contribuir para a doença do refluxo, e o mais comum deles é a hérnia de hiato. E quanto maior essa hérnia de hiato, maior a chance de sintomas. Portanto, sabendo disso, a doença do refluxo ela não tem cura. No entanto, ela tem um controle adequado na maioria das pessoas com modificações alimentares, evitando alimentos gatilhos. Veja bem, é evitando, não é removendo completamente. Remover alimento para a doença do refluxo são, para alguns casos, refratários. E quais seriam esses alimentos gatilhos? Café, pimenta, chocolate, alimentos mais gordurosos que dificultam a digestão, tendem a piorar os sintomas da doença do refluxo. Será necessário ainda, em alguns pacientes, o uso de medicamentos bloqueadores de ácidos, e o principal deles é da família dos inibidores de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, e o tempo é indeterminado, vai depender de paciente para paciente. E temos ainda tratamento cirúrgico, tratamento endoscópico, enfim, vai depender de cada caso. Mas a base do tratamento é modificação de estilo de vida, ajuste alimentar e, quando necessário, tratamento medicamentoso. O resto vem como complemento, isso para a maior parte dos pacientes. E aí, sabiam dessas informações? Não deixe de curtir esse vídeo e, claro, de compartilhar com quem tem refluxo e vive sofrendo com esse problema. Afinal de contas, informação de qualidade também salva vidas.